Buenas, então vamos falar sobre a média móvel RUL, HMA, outra média móvel muito interessante aí, que eu acho que pode bater de frente com a média Jurek, que a gente já conversou aqui, a JMA. Mas antes de mais nada, mais uma vez, não se esqueça de inscrever, deixar um like, ajuda a gente bastante. E links importantes aí, os nossos grupos e repositório de códigos, né? Como sempre, na dúvida, www.scapp.link, você encontra todos os nossos links úteis e importantes, tá? Então vamos lá, vamos direto ao assunto, porque eu recebi de alguns de vocês aí comentários sobre esse indicador chamado RUL Suite, né, que o usuário aqui InSilico desenvolveu, que tem algumas variações da média do RUL, né? Do Alan RUL. Esse é um código um pouquinho mais complexo, então eu vou precisar um pouquinho mais de tempo para reproduzir, porque são várias variações, né, da média HMA e algumas configurações e alterações, né? Mas eu achei interessante, né, poder já falar sobre HMA, mesmo porque já era algo que eu tinha na minha lista aqui, porém foi acabando ficando para trás. Eu acho que é interessante poder falar um pouquinho sobre HMA e mostrar o código para vocês, né? Então vamos lá, eu vou rapidamente aqui descrever o que ele diz no artigo dele, né? Depois a gente vê o código no Profit Chart, tá? Então ele diz, basicamente, ele conta a história, né, que em 2005, quando ele estava trabalhando num outro indicador, ele teve a atenção dele desviada, tentando justamente resolver o tal problema do atraso das médias móveis, né? E o resultado disso foi justamente a média móvel RUL, né? Atraso de média móvel, algo que a gente já conversou bastante aqui, né? Tem o guia sobre médias móveis que eu mostrei também, onde eu falo a diferença da média exponencial, aritmética, Wells-Wilder, ponderada, né? Por que tem tanto tipo de média, né? Qual que é certo, qual que é errado, né? A questão não é necessariamente certo ou errado, são técnicas diferentes para necessidades, aplicações diferentes. E todas têm um certo dilema entre, né, resolver problemas de atraso e problemas de ruído, né? Porque a gente conversou e a gente viu que naturalmente, uma média móvel é um indicador atrasado. Por quê? Porque ela precisa de informação do passado. Então, quanto mais informação você carrega do passado, né? Então, imagine médias muito longas, 100 períodos, 200 períodos, né? Elas tendem a ficar longas, lentas para se movimentar com o preço, porque elas carregam muita informação. Em contrapartida, quando você tem uma média muito curta, 9 períodos, 10 períodos, 11 períodos, né? Ela fica muito rápida, muito responsiva, ou seja, ela segue muito de muito perto, né, o preço, porém, isso acaba gerando ruído na leitura, fica mais difícil de fazer uma leitura. Então, como é que encontra esse meio do caminho, né, esse meio de campo, esse mundo perfeito onde a gente consegue carregar bastante informação para deixar ela robusta do ponto de vista de dados, né, sem atrasar ou sem esticá-la muito, né? Esse que é o grande dilema dos matemáticos aí, dos estudiosos de análise técnica, né? E uma dessas alternativas a gente viu foi justamente o estudo de Jurek, né? Que a gente falou um pouquinho no vídeo do Jurek, eu vou tentar deixar o card aí, onde ele mostra justamente um exemplo aqui, né? E nesse GIF você percebe, aqui ele tem uma onda que seria natural e aplicando diferentes tipos de cálculos de média, como que elas respondem. Então você percebe, por exemplo, né? Ele vai recomeçar aqui, mas perceba a púrpura, que a primeira linha é a exponencial. Olha como ela demora para responder essa movimentação rápida da onda, né? Olha como a média azul dele responde muito mais rápido, porém sem dar muito atraso, né? Que é o que acontece, por exemplo, com uma média Tilson. Você percebe que ela responde mais rápido, a média amarela, né? Porém, ela acrescenta um ruído, né? Esse pico aqui, né? Que acaba distorcendo valores. Então, é esse o dilema que os estudiosos aí, matemáticos tentam resolver. E o Alan apresentou uma alternativa que ele reivindica ser a melhor, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre ela. E ele comenta que desde que esse indicador, né, que acabou virando indicador, HMA, né, a RUL Moving Average, foi adicionado a programas de análise gráfica ao redor do mundo, e ele até hoje encontra discussões em fóruns, né, e provavelmente um dia talvez encontre esse vídeo, onde pessoas discutem, investidores, né, discutem sobre o método de estudo dele, né, e foi esse resultado de curiosidade intelectual, ele conta, né, que por isso ele decidiu tornar público
né, e escreveu o seguinte artigo onde ele descreve exatamente como funciona a linha de raciocínio da média e inclusive passa a fórmula, né? Por isso que me incomoda quando as pessoas querem esconder, né, a criação de um indicador, de uma média, de um estudo, porque, pô, se o próprio autor que poderia estar ganhando com isso decidiu tornar público, né? Pô, sacanagem, né? Mas enfim. Então, o que ele fala? Ele fala que essa média resolve, né, o tal do dilema de tornar uma média móvel mais responsiva à movimentação do preço, mantendo a suavidade da curva, e ele diz que o HMA quase elimina completamente o atraso e consegue melhorar a suavização ao mesmo tempo, tá? Aí é uma reivindicação dele, eu deixo para você fazer a sua análise, concordar ou não, mas é o que ele está dizendo. Bom, como que ele faz isso? Primeira coisa que ele faz, né, ele diz que para resolver o problema da suavização, a gente tira uma média da média. Então, observe esse exemplo aqui, né? Ele tem uma média de 16 semanas aqui, uma média simples, tá? E ele aplica uma média em cima dessa média. O primeiro problema da suavização é resolvido. Você nota que a média que está um pouquinho mais zigue-zague, né? Um pouquinho mais ruído, né? Fica bem mais suave, bem mais fácil de ler, mais agradável de ler, né? Qual que é o problema? Você percebe que ela adiciona atraso, né? Então você percebe que, se você observar os picos e os fundos dessa média, elas deslocaram para a direita, né? Por quê? Justamente que é o que a gente conversou, ela carrega informação do passado. Quando você aplica uma média de uma média, você potencializa ainda mais esse atraso, porque agora você tem, né, esse atraso quase que duplicado, né? Então, resolvemos o problema da suavização, mas acrescentamos um problema que foi o atraso. E como que ele, então, resolve, né? Que agora que está o grande cerne da questão, e a grande charada, né? Então, para explicar, ele dá um exemplo utilizando uma série de valores aqui, tá? Então, eu vou tentar rapidamente explicar a linha de raciocínio dele. Mas ele diz, imagine uma série de valores, tá? Então, imagine que isso aqui seria uma série de preços, né, de 10 períodos, né? Claro, 0 também é um período, então, note que os valores sequenciais numéricos aqui, tá? 0, 1, 2, 3, claro, não os preços não serão perfeitamente, necessariamente, né? Sempre sequenciais, bonitinhos assim, né? A ideia é só simplificar matematicamente para você ver matematicamente muito claro o resultado dessa correção de atraso que ele vai fazer. Mas, obviamente, cada caixinha seria um valor de preço. E da mesma forma que a gente aplica a lógica, né, de estudar os gráficos da esquerda para a direita, né, ele fala, a ideia aqui é a mesma. Então, na direita seria o preço mais recente, né, e na esquerda o preço mais antigo, né? Então, o que aconteceria se a gente aplicasse uma média simples desses 10 preços? O resultado que a gente encontraria estaria aqui, 4,5. Uma média aritmética de 10 períodos destes valores, dessa série de dados, daria 4,5. Qual que é o problema que a gente vê? O valor 4,5 está bem longe do valor mais recente, né? Então, a gente, por estar carregando muita informação do passado, a gente acaba influenciando, né, e escapando um pouco da realidade do fato, que no momento esse preço está em 9. Né? Então o que ele faz? O próximo passo é quebrar essa série de dados no meio, né? Então ele pega a metade da série e aplica uma nova média aqui. Se a gente aplicar uma nova média só nessa metade das séries, na metade dos dados, na metade mais recente, o valor que a gente tem é 7,7. E aí o que ele faz? Bom, eu subtraio 7,7 de 4,5. Aliás, perdão, 7,7 não, é 7, tá? Deixa eu corrigir aqui. É só 7. Ele subtrai, então, 4,5 de 7. O resultado que ele tem é 2,5. 7 menos 4,5. E ele adiciona isso de volta em 7. O resultado final é 9,5. Então ele diz aqui, reduzimos, né, o ruído, porque agora a gente está muito próximo do preço real, 9,5. Aumentamos a nossa série, né, de informações, porque a gente tem aqui uma média completa, uma média da média, e a combinação desses componentes, a gente tem um resultado 9,5 que está muito próximo do valor real. Né? Ele fala sobre essa supercompensação, né? Porque você pode argumentar, bom, mas esse valor é maior até que o valor atual, né? Mas ele argumenta que essa supercompensação é positiva nesse contexto, porque ela justamente compensa pelo fato
da gente ter problemas de atraso. Então, de acordo com o estudo dele, né, o método dele entender, ele diz que essa supercompensação, na verdade, é positiva, tá? É importante, na verdade, para o estudo. Então, basicamente, essa é a ideia por trás. Vamos ver o que isso significa em termos de algoritmo no Profit Chart. Legal, então, o que a gente está vendo aqui? Basicamente, na parte superior, a gente tem a nossa média HMA que a gente calculou, média RU. Embaixo a média nativa, em azul. Tá? E tem uma coloração que também é nativa da plataforma, né, que eu não sabia, mas eu acabei encontrando por acidente, então eu decidi colocar e fiz um código separado também para mostrar, tá? Mas se você for nas regras de coloração e buscar como HMA, você encontra esse Color HMA, tá? Não tem nada de um segredo, é simplesmente fechamento abaixo da média, fechamento acima da média, mas para ficar completo aqui eu acabei criando esse código também, vai junto aí no repositório, tá? Bom, mas a média em si, né, a gente tem alguns componentes aqui para reproduzir HMA, tá? Primeiro a gente tem um componente de período, onde a gente vai usar a raiz quadrada do período que a gente define como parâmetro, tá? E esse período vai ser usado, na verdade, no cálculo final da nossa média, tá? Como valor aqui de ponderação, né? Mas antes da gente chegar lá, né, vamos ver dois componentes. Lembra que a gente falou, né, que ele pegava daquela série, né, completa de 10 preços, né? Então deixa eu ver se eu ainda tenho ela aqui. Aqui. Dessa série completa de 10 preços, ele pega a série inteira e aplica uma média, tá? Veja que, claro, no exemplo que ele dá para simplificar, ele usa uma média simples, né? Como forma de simplificar a explicação. Mas, na verdade, ele usa uma average, né, que seria o código da média ponderada, tá? Então essa aqui é uma função nativa que calcula a média ponderada. Novamente, no guia de médias móveis eu falo um pouquinho sobre média ponderada, tá? Então, caso tenha dúvida, eu recomendo assistir lá a diferença entre as médias mais comuns, né, que é aritmética, ponderada, Wells-Wilder, né, exponencial. Do preço de fechamento, né, do período dividido por 2, né? Lembra que a gente falou? Ele usa, né, metade do período completo, né? Agora, a gente precisa fazer uma pequena correção aqui, né? Porque dividir período por 2 pode gerar um problema, né? Porque se eu tenho 10 períodos, beleza, metade de 10 é 5, é um número inteiro. Não tem problema nenhum para eu usar como valor numa média. O problema é, se eu tenho um número, por exemplo, ímpar, né? Período 21, se eu divido isso aqui por 2, dá 10,5, né? Então, eu não tenho média de 10,5 períodos. Então, a gente tem que fazer, primeiro, uma correção para conseguir o valor inteiro apenas. Então, se é 10,5, eu só estou interessado em 10, né? Então, para isso, eu uso o int portion, que diz que retorna a parte inteira de um número. Porém, a gente tem um outro problema, e aí é um problema, na verdade, do Profit, né? Que essa função, ela retorna um resultado do tipo float, ou seja, do tipo real. E a função de cálculo de média precisa de um número inteiro, o período precisa ser de um valor inteiro. Então, para isso, eu uso a função round, né? Que é a de arredondamento, apesar de que, neste caso específico, ela não vai fazer nenhum arredondamento, porque o int portion já cortou a parte decimal para mim, eu só tenho o valor 10 agora, mas eu preciso converter de um valor do tipo real para um valor inteiro. Então, por acidente, eu acho, né, essa função faz isso. Note que ela recebe um parâmetro valor do tipo real, float, e retorna uma integer, ou seja, um valor inteiro, né? O correto seria ter uma função exclusivamente para fazer esse tipo de conversão. Não temos, então a gente usa essa round como uma pequena gambiarra, mas quem de fato, né, faz a eliminação desse número decimal é a função int portion. Então, basicamente, né, neste caso de 21 períodos, o resultado dessas combinações de funções aqui, né, e cálculos, na verdade, retorna 10. Né? Portanto, né, MM1 vai receber a média ponderada do preço de fechamento de 10 períodos. Depois eu faço na MM2 o cálculo do período completo, né, com 21 períodos, perdão, que foi configurado aqui como parâmetro, né, do preço de fechamento. E no final eu aplico, né, aquela subtração que a gente conversou, né, a gente precisa subtrair uma média da outra, né, MM1 menos MM2, e eu multiplico isso, ou multiplico a nossa MM1 vezes 2, né? Porque lembra que a gente conversou que a gente tem que reaplicar, né, ao valor
da média, tá? Então, isso aqui é uma pequena... o ajuste matemático, né? Para simplificar aquele processo de cálculo, tá? Mas, em essência, é isso que está sendo feito, né? E aí eu aplico uma média em cima desse resultado, né? Lembra que a gente falou, a gente tem que aplicar a média da média, né? E aí eu uso um valor de período P, que ele define como sendo a raiz quadrada desse período, e novamente eu preciso fazer aquela correção para, né, ter certeza que o número que eu vou receber vai ser um número inteiro, né? Então eu uso o int portion e aplico o round para converter de real para inteiro, né? E uso esse valor como período da minha média final, vamos dizer assim, né? Do média resultante, e depois eu posso plotar e o resultado você vê aqui, né? São ambas as médias iguais, tá? Então a gente tem aqui as duas comparativas, e o que eu queria mostrar também é, na verdade, o comparativo com médias comuns, né? Aritmética e exponencial. Então eu tenho aqui em púrpura, se não me engano, vamos ver quem que é quem aqui. A púrpura é a exponencial e a azul a aritmética. Então perceba que quando o preço tem esses picos de movimentação, olha aqui, né? Olha o que acontece com a média exponencial e a média aritmética. Note que ambas, as três, né, são de 21 períodos. Note que, né, ela demora para responder, tanto é que até que ela chega próximo ao preço, o preço já voltou, né? Então ela não consegue nem chegar lá. Note como a HMA consegue, né, de forma muito mais fiel responder essa movimentação. Ela acompanha o preço de forma muito mais próxima, né? Carregando ainda assim informação de 21 períodos, né? Sem adicionar tanto ruído. Você pode argumentar, né? Se a gente esconder, então vamos esconder aqui só a exponencial para não ficar tanta média, mas note que eu poderia diminuir a periodicidade da aritmética para tentar responder de forma mais rápida, vamos por 9 períodos, né? Mas ela ainda assim fica, né, com um pouquinho mais de ruído, né? E carrega menos informação, né? Então, de acordo com o Jurek, a gente conseguiu suavizar uma média que tem muito mais informação sem adicionar necessariamente atraso, porque você percebe até, né, que ela está até mais próxima em termos de tempo, né? Se a gente pegar assim, olhar nessa escala, né? Ela está mais próxima do pico do que está, por exemplo, a média aritmética, né? Que deveria estar muito mais próxima, porque a gente está usando só 9 períodos, né? Então perceba que para eu conseguir reproduzir o mesmo efeito na aritmética, eu teria que reduzir ainda mais o período, né? Talvez aqui, ó, até 4, né? 4 períodos. Mas aí você percebe justamente, a gente começa a ter muito mais ruído, né, na média aritmética. Então, é sempre esse dilema, né? E a grande verdade é que não existe solução perfeita, né? É aquela coisa, você cobre a cabeça e descobre o pé. Então, assim, por mais que eu concorde que essa é uma média muito boa, né, um estudo muito interessante, né, não sei se dá para dizer que remove completamente o atraso e melhora 100% a suavização conforme o próprio Alan reivindica. Claro que, né, é criação dele, ele vai vender o peixe dele também, né? Mas a gente tem que sempre ter isso em mente, né? Não existe solução perfeita. No final das contas, a gente sempre vai ter algum nível de atraso, algum nível de ruído, e aí cabe a você determinar para o que você está precisando aí, o que se encaixa melhor, beleza? Então isso aí foi meio que uma introdução a HMA. Nos próximos eu vou tentar fazer justamente aquele vídeo sobre aquela indicador suite, né, que tem várias aplicações, vamos dizer assim, da HMA, mas caso tenham estudos e necessidades específicas relacionados à HMA que vocês estejam interessados ou queiram reproduzir, fazer aí, deixa nos comentários que a gente tenta fazer nos próximos vídeos, legal? Valeu, até o próximo!